Olá, seja muito bem-vindo aqui no Conexão e Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e vou estar aqui nessa tarde com você para falar do desenvolvimento das emoções. Sim, é necessário falar de um assunto tão importante que é a inteligência emocional. E eu estou muito bem acompanhada da doutora Ruth Oliveira. Ela que é psicóloga, pós-graduanda em psicologia hospitalar e neuropsicologia e também intervenção ABA aplicada ao TA. Bem-vinda, doutora Ruth. Olá, Lilia, tudo bem? Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a inteligência emocional. Doutora, nem todo mundo sabe administrar as emoções e talvez nem saberia atribuir a tal chamada inteligência, né? A gente acaba atribuindo inteligência em tantas outras competências, por uma entrega ou uma questão mesmo profissional, mas ela é mais pessoal do que nunca. Então, o que seria a inteligência emocional? A inteligência emocional, ela está muito ligada a como o indivíduo ele reage diante de algumas situações. Primeiro, ele precisa observar as suas emoções, como ele está reagindo a determinado estímulo, a determinada situação, e também é importante que ele observe como as pessoas estão reagindo também. Então, essa percepção não precisa ser só direcionado para ele, mas também para o outro, para que ele possa ter uma ação mais assertiva. Um ponto importante que a senhora acabou já de estrear falando, não é sobre as suas emoções somente, mas também observar como o outro recebe esse impacto das emoções que são geradas por conta de uma comunicação, né? Por conta de um diálogo ali. Então, é possível desenvolver a inteligência emocional? Sim, é possível, porque a inteligência emocional, ela é aprendida. E mais que isso, ela também é treinada. Então, nós podemos treinar a nossa inteligência emocional. Então, é um fato, nem todas as pessoas têm essa inteligência, mas o importante é saber que, através de um treinamento, através de uma observação, nós podemos ter essa inteligência emocional. É importante, nesse momento, começar a refletir sobre isso, porque a provocação, obviamente, ela vem daí de você, que está do outro lado nos escutando, e ela aqui se torna uma pauta interessante para conversar, porque começa-se a ver tantos registros de pessoas descontroladas e que não estão assim, administrando e nem desenvolvendo essa inteligência, e a gente está vendo os casos, né, mais agressivos e mais violentos que são gerados por conta de uma raiva excessiva, né, de uma resposta mal criada e que gera aí, talvez até uma violência registrada. Então, são em ambientes familiares, ambientes profissionais. Então, é preciso a gente pensar e meditar sobre essa inteligência emocional. As emoções, elas são definidas, né? Quais são as emoções, doutora? Só para a gente definir aqui, porque alegria é uma emoção? Sim, sim. Alegria, tristeza, angústia, o nojo também é uma emoção. O medo, raiva. Então, tudo isso, todos esses adjetivos são emoções. E nós, quando nascemos, já possuímos todas elas. Quando nós podemos avaliar que o nosso corpo ele está ultrapassando um limite, que essa emoção ela vai nos causar algum tipo de dano? Por exemplo, a gente fala bastante da ansiedade, e também algumas situações de tristeza, que geram até algo mais profundo, que é a depressão, né? Então, de um modo geral, como é que eu identifico os primeiros sinais de que a minha emoção ela está ultrapassando o limite desse bem-estar? É necessário observar como o nosso corpo está reagindo diante dessa emoção. Então, para que isso aconteça, primeiro nós precisamos identificar essas emoções. Porque um dos principais fatores que ocorrem
é a desregularização emocional. É quando a pessoa não sabe nomear as suas emoções. E isso causa um colapso muito grande, porque uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, está sentindo no seu corpo físico, sudorese, os músculos se contraindo, existe uma reação física e uma reação mental também. O pensamento fica lento, a respiração fica lenta ou acelerada. Então, essa pessoa tem toda uma reação no seu corpo e no seu psicológico. Veja bem, a doutora Ruth, ela está dando sinais aqui, onde você tem que avaliar o seu corpo. Essa suadeira não é à toa, né? Esse desequilíbrio que você percebe que está tremendo muito não é à toa. Essa falta de sono não é à toa. Nada é à toa, porque o corpo ele reflete aquilo que você naturalmente está precisando de cuidados, num certo controle. Então, o corpo ele descontrola, né? É verdade. Quando a boca cala, o corpo ele vai falar. Então, essas emoções elas são transmitidas não somente através de palavras, mas principalmente através das nossas ações. Quando nós temos essas reações físicas e mentais, aí o que acontece? Por muitas vezes eu não consigo identificar quais sentimentos eu estou tendo naquele momento, se é uma raiva ou se é uma tristeza. Então, essa confusão de identificar qual é a emoção vai causar um colapso ainda maior, porque aquilo que é desconhecido, de fato, cria um pânico maior. A pessoa vai corresponder àquilo, e o pensamento que vem diante de uma crise de ansiedade é que a pessoa vai morrer. Eu vou morrer, o coração está acelerado, o meu corpo está correspondendo de uma forma desequilibrada, está havendo aí uma reação, então a sensação é de morte. E esse pensamento, essa ação pode levar a outros sintomas. A gente vai querer saber desses outros sintomas, doutora, para poder identificar o máximo possível aqui nesse contexto, né, o que poderia já estar recebendo grandes impactos por uma situação. Então, vamos colocar que algumas pessoas, às vezes, tomam decisões. E essas decisões são assim, oriundas por conta do calor. Sabe aquela, eu tomei uma decisão no calor da emoção? Né, é uma frase muito comum. E aí a emoção pode não ter sido a boa. Existem pessoas que tomam decisões de maneira assim, pela empolgação, né? Pelo aquele momento de alegria, ou o famoso diz assim, Maria vai com as outras. Né? São termos muito comuns aqui, falando do senso comum, né? Mas toda tomada de decisão ela precisa estar no lugar certo e na emoção concentrada, eu diria controlada, porque senão ela fica sujeita a algumas coisas que vão estourar. Né? Daqui a algum tempo vai acabar estourando. Então, como é que a gente tem que ser vigilante nas emoções por conta da tomada de decisão? Esse é um assunto muito interessante, porque, de fato, as pessoas, às vezes, tomam algumas decisões baseadas somente em suas emoções. Naquele momento, no calor da emoção, e, por vezes, a pessoa acaba tomando algumas decisões que não são assertivas, né? Quando observamos, mediante a emoção, a raiva, muitas vezes você recebe um feedback negativo e você não está em um bom dia. E a sua emoção, o seu ímpeto, é que você dê uma resposta de imediato, no calor da emoção. E, por vezes, se você não tiver essa inteligência emocional de parar, refletir, pensar o que eu estou sentindo, realmente está sendo direcionada para essa pessoa? Será que eu não estou tendo um bom dia? E essa resposta pode soar de uma forma diferente? Quando eu faço essa autoanálise, eu estou demonstrando que eu estou tendo uma inteligência emocional.
E também quando eu analiso a outra pessoa. Eu estou tendo uma pessoa me respondeu de uma forma grosseira. E eu recebi aquilo com impacto. Então, como é que eu vou processar aquilo que foi conduzido para mim? Como é que eu vou processar essa informação? Eu preciso respirar, entender também que o outro pode não estar tendo um bom dia. Que aquela ação não quer dizer tudo sobre aquela pessoa. E o mais importante, como eu vou receber essa informação? Como eu irei processar essa informação? Então, a inteligência emocional, ela está muito ligada a mim, a reconhecer as minhas emoções e também usar a empatia, que é tentar entender como o outro está se portando e por que aquela reação do outro. Algumas pessoas, nesse tal calor da emoção, né, também se expressam dizendo assim, eu não sei trabalhar sob pressão. O meu estado de humor, os meus movimentos, eles ficam diferentes. Então, assim, não me pressiona, né? Mas a vida é uma pressão, se a gente for colocar nesse contexto. E ser profissional e trabalhar em algumas situações vai exigir de você uma tomada de decisão rápida. Imagina que um bombeiro, né, que precisa ali apagar um incêndio, ele não pode pensar muito. O calor da emoção dele é apagar o incêndio. É verdade. Um médico precisa salvar uma vida, tão somente no mesmo contexto. Ele precisa tomar a decisão daquilo que está mostrando para ele que precisa de uma intervenção rápida, né? Uma operação, algo mais invasivo. Então, tudo nessa vida, uma tomada de decisão, dirigindo como um condutor de um carro, você precisa tomar a decisão rápida, né? Quando você vê ali algo possível de causar um acidente. Então, a pressão está dentro do nosso contexto. Mas as emoções elas precisam ser administradas. Mas tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. Então, como, né, técnica... Tem alguma técnica, doutora? Tem algum jeito para que eu possa lidar melhor com as pressões? Sim, existem diversas técnicas, né? Como a respiração, como a praticar a atenção plena, que é o estar presente, entender o que está se passando ao meu redor, porque, por algumas vezes, né, nós nos percebemos nesse modo automático, que é levando a vida, eu acordo, eu faço, eu tenho que trabalhar, eu pego ônibus, eu faço toda aquela trajetória. Muitas vezes nós estamos neste piloto automático, reproduzindo tudo aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes nós não praticamos essa atenção plena, que é o estar presente. Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou conversando com você, eu estou sentindo o clima, eu estou observando o ambiente, eu estou entendendo o que está se passando na minha mente. Então, isso é importante. Praticar a atenção plena é uma das técnicas, né, que nós utilizamos para entender os nossos pensamentos, e não só isso, mas o que está se passando também ao nosso redor. A gente está tentando pegar assim, de um tom mais leve, eu diria, né? Eu estou tentando seguir um plano aqui mais leve, mais tranquilo, porque a pressão acho que faz parte de um contexto de muitos cenários, de muita gente que a gente lida e conversa. Eu estou um pouco abatida, no meu trabalho está uma pressão, é meta. Então, a gente olha sobre alguns contextos profissionais. Mas também tem pressões familiares, né? Estou vivendo uma situação mais séria aqui, porque o psicólogo, né? Ele cuida de alguns temas que são desafiadores. São famílias, é relacionamento, né? É o trabalho. Isso é uma pauta que lá tem atendimento, né? E aí o conselho, além de você fazer a prática de algumas técnicas que a doutora está falando, é sempre procurar um profissional para ir lá conversar um pouquinho, para lidar com essas pressões, para você não tentar resolver só com respiração, né? E só com essa atenção plena, porque pode ser mais profundo. Sim, com certeza. Então, é muito importante, eu acredito que o primeiro passo é entender essas emoções, o que está se passando comigo. Porque a partir do momento que eu entendo que eu estou funcionando de uma certa forma diferente do meu normal, se eu tenho essa consciência, já é o primeiro passo.
A gente está falando sobre um pouco de pressão, tristeza, um pouco de, né, um ambiente um pouco mais tenebroso nos pensamentos. Mas, doutora, me diga aí, às vezes a alegria demais não causa um certo transtorno? Né? É uma emoção, mas a alegria, assim, né? Uma pessoa otimista, causa algum tipo de dano? Olhando pelas emoções, né? Uma pessoa alegre demais ou otimista demais? De certa forma, uma pessoa que é otimista demais, eu acredito que não haja, assim, de certa forma, alguns malefícios. Pelo contrário, né? Há muitos benefícios. Até porque uma pessoa que é otimista demais, ela pratica a gratidão. E a gratidão, ela é um dos principais pilares que os seres humanos precisam praticar, para que possa ter uma vida emocionalmente mais saudável. É observar o seu contexto, o que está à sua volta, ser grato com aquilo que você tem. Porém, quando você traz, né, se pode, de certa forma, prejudicar, eu acredito que todo excesso pode prejudicar, de certa forma. Então, a inteligência emocional, ela serve para isso, para que você observe o ambiente e tenha uma forma mais assertiva de falar, de se comunicar. Porque imagina, você está em um velório e, naquele momento, você não tem essa percepção, está sorrindo, está feliz, está animado, está autoastral. Então, assim, aquele ambiente não condiz com aquela emoção. A doutora colocou num ponto bem delicado, sensível. Às vezes, muitos velórios, né, tomam madrugada, e aí você até faz ali uma visita e acompanha algumas situações onde alguém, um grupinho está lá, conversando, né, trazendo os assuntos, e aí se solta, de repente, uma gargalhada, um sorriso. A gente tem que praticar a empatia, como a doutora bem colocou aqui. A emoção tem que estar no lugar certo e no ambiente certo para você não passar da dosagem. Imagino que um otimista demais, ele não avalia o cenário, de que precisa, às vezes, avaliar riscos, né, e algumas fraquezas. Ele é tão otimista que ele não enxerga a possibilidade de dar errado, né? Ou alegre, passou da dosagem, no bem contexto aqui que a doutora colocou. Então, as emoções, elas precisam estar exatamente no lugar certo para poder elas fazerem uso de maneira inteligente. É verdade. Aí, quando a tristeza, ela ultrapassa o limite dela. Tem gente, doutora, vamos colocar aqui, ó, que a tristeza se faz presente, mas ela passa do nível e já se torna um vitimismo. É uma emoção que ela fica descontrolada e a pessoa não consegue sair desse lugar, porque ela se sente tão afetada, tão ofendida, que ela não sai daquela pauta. O tempo todo ela lembra, relembra e fala e torna de novo. Ela não vence. O que fazer nesse cenário, né? O que trazer de cuidado e despertar para quem convive com alguém que está aí, presa nesse calabouço? Então, essa ação, ela precisa ser avaliada, porque uma tristeza em excesso, a tristeza mesmo, a emoção, a tristeza é natural e é normal para todos os seres humanos. Nós sentimos tristeza, mas quando há um exagero, então é necessário que esteja uma atenção para essa emoção. Por quê que há um excesso de tristeza? Porque existe alguma situação aí por trás, alguma causa para essa emoção estar fora do meu controle, estar fora do meu campo, né, de visão. Se está fora, então há alguma coisa, e é preciso entender o porquê que eu estou triste nesse extremo. Ou até mesmo, como você trouxe, a questão do pessimismo, né? O pessimismo, a pessoa que é pessimista o tempo todo, que nada para ele funciona, tudo é ruim, nada está bem. É preciso que haja essa autoanálise dele, consigo mesmo, e, se for necessário, também de um profissional, que ele procure um profissional. Porque uma pessoa que tem assim essas características
pode ser que ela tenha uma tendência para desenvolver a depressão, tenha uma predisposição para isso, ou então, né, por vezes, por outras situações também é necessário avaliar como está a sua saúde física mesmo, como outras situações no nosso corpo que vão desencadear essa tristeza, como os hormônios, né? A tireoide, tudo isso afeta o nosso emocional. Então, assim, não é só o psicológico, também o nosso corpo tem algumas reações que precisam serem avaliadas. A doutora está trazendo aqui, novamente, ela está apontando gatilhos, né? Você tem que avaliar as suas emoções, dado esse contexto, que é uma questão física, uma questão hormonal, né? E uma questão psicológica. São várias as respostas que poderiam aqui encaixar. Então, normalmente, um pessimista ele não se avalia, mas quem está ao redor dele percebe e tenta conviver com aquele cenário. Então, para você que está avaliando, olhando, né, e percebendo e puder ajudar, porque você já está exercendo uma emoção, a empatia. Né? A empatia de você poder ajudar o outro dentro do contexto, que está triste demais, pessimista demais, ou que está alegre demais e otimista, e você tem que colocar assim, vem cá, deixa eu sentar aqui com você para te colocar real. Né? Então, tem que ter o zelo e o cuidado, mas sempre com a ajuda de um profissional, porque a gente até é habilitado assim, na experiência da vida, né? Mas a gente tem que reconhecer que existem casos que vai precisar de um cuidado do profissional. Então, a doutora está trazendo aqui alguns gatilhos, algumas preocupações, conselhos, orientações, e a vida nos ensina. Então, seja responsável você que convive com alguém e também seja você responsável com aquilo que você vai exercer. Porque eu sei que nós estamos aqui com alguns profissionais que nos assistem, né? E estão acompanhando, mas também com muita gente que está aprendendo as suas próprias emoções. Como criança, penso como criança, e como adulto, tenho que me comportar como adulto, né, doutora? Me diga uma coisa, a empatia, porque eu vou olhar pelo aspecto da empatia. Como a empatia ela pode ajudar, né, dentro dessa questão da inteligência emocional? A empatia ela é fundamental para que se tenha uma inteligência emocional. Porque se eu não reconheço primeiro as minhas emoções, como que eu vou reconhecer as emoções do outro? E a empatia é quando você se coloca no lugar do outro, quando você tenta enxergar a situação pela lente do outro. Então, para que se exercite essa empatia de uma forma mais coerente, é necessário que você se abstenha de seus julgamentos, ter uma escuta ativa, que é eu vou escutar o outro sem interromper. Porque, por muitas vezes, nós temos essa questão de querer escutar o outro, porém, interrompemos o tempo todo ou trazemos ali nossas experiências, e é diferente. Quando você quer praticar, de fato, a empatia, você tem que primeiro, olhar para si, né, e se abster dos seus pré-julgamentos e tentar se colocar no lugar daquela pessoa e tentar enxergar aquela situação da forma como aquela pessoa está vivenciando aquilo. Então, é muito interessante essa observação, porque não é só dar opinião, não é só falar, é todo um conjunto, é ter uma escuta ativa, de entender, de estar presente ali com aquela pessoa e sem fazer o julgamento, que é o principal, porque por diversas vezes, nós estamos ouvindo alguém e a nossa mente, se fosse eu, teria feito de uma forma diferente, porque se fosse comigo, seria assim, eu já passei por essa situação e comigo eu agi de uma forma totalmente diferente, por que essa pessoa está tendo essa dificuldade? É algo tão simples, e não é assim. Quando
eu pratico a empatia, eu estou tentando me colocar no lugar daquela pessoa e entender na perspectiva daquela pessoa. Aquela pessoa está enfrentando um problema, está com uma dificuldade que, para mim, pode não parecer que é uma dificuldade muito grande. Mas o porquê que aquela pessoa está tendo essa dificuldade? Porque nós, seres humanos, somos seres únicos. Então, quando eu tento compreender, pelo menos, o que aquela pessoa está passando, porque, de fato, não tem como a gente ter aquela compreensão toda, né? Uma compreensão no completo de entender e falar, eu sei o que ela está passando. Eu posso ter uma ideia do que ela esteja passando, mas eu não tenho, assim, uma ideia concreta. Por quê? Porque eu não estou na pele daquela pessoa. Eu acho que a doutora, nesse momento, ela invadiu o nosso coração, a nossa mente, e nos fez refletir sobre a responsabilidade, né? E também a autorresponsabilidade, né? Então, assim, com essa palavra, com esse fechamento, com essa orientação, com esse conselho, como é que eu encaixaria tudo isso? Porque eu fui na profundidade da sua reflexão. Às vezes a gente quer opinar na vida, né, do outro, na situação, sendo que nós não estamos nela, então é fácil a gente aconselhar, né? Você não está na minha pele. É a frase que é muito bem colocada às vezes. Então, tenha empatia, mas também seja responsável e zeloso, pensando que cada um tem uma história, uma realidade, tem um trauma a ser vencido, tem um cenário e que o contexto diz muito, então é preciso você pedir ajuda, né, dos que são responsáveis por isso, mas também fazer bom uso saindo da cadeira do juiz, né, sem julgamentos, porque você não sabe a dor do outro e nem como isso se torna grande dentro de cada pessoa. O que é leve para você pode não ser leve para outra pessoa. E o que é simplesmente pesado, né, porque nós vamos colocar dessa forma, está tomando além e excedendo o tempo e, por isso, está provocando uma emoção descontrolada. Doutora, para a gente fechar, né, esse momento aqui tão profundo, que conselho, né, a senhora daria para alguém que precisa estar administrando essas emoções? Sabe, naqueles sentimentos? Raiva excessiva, falta de paciência e, sabe, aquela pressa desenfreada. Então, a gente precisa trazer alguns apontamentos. Então, para a gente fechar isso com chave de ouro, é um conselho que é para a humanidade, é universal. Nós precisamos acelerar um pouquinho e sermos um pouco mais responsáveis sobre aquilo que sentimos. O tal do egoísmo, só penso em mim, né? E pouco me importo com o outro. Eu preciso ser responsável por isso. Essa responsabilidade que você trouxe, ela é muito importante, porque quando eu tenho esse senso de responsabilidade, eu posso entender que eu não posso agir de qualquer forma com aquela pessoa. Porque é muito fácil eu olhar para mim e falar que eu não tive um bom dia. Não estou tendo um bom dia, né? Falando sobre nós, mulheres, temos a TPM, passamos por esse momento, né, onde os nossos hormônios estão à flor da pele. E se, durante esse período, algumas pessoas nos tratar de uma forma que muitas vezes pode parecer que soou agressivo. Por quê? Porque os nossos hormônios estão à flor da pele, porque a gente interpreta de uma forma diferente. Então, há toda uma reação. Então, eu preciso pensar, calma, antes de dar qualquer resposta, você precisa pensar. Porque quem dá uma resposta sem pensar são os animais, os predadores. Uma serpente, por exemplo. Se eu piso em uma serpente, de imediato ela vai me morder, né? De imediato terá uma reação. Ou qualquer outro predador. Quando ele se sente ameaçado, ele vai reagir diante daquela ameaça. E quando eu paro para compreender o porquê que eu estou me sentindo ameaçada,
Por que eu estou reagindo dessa forma? O porquê que eu estou tendo essa emoção está fora do comum. Porque alguém me respondeu de uma forma e eu estou interpretando de outra forma. Eu preciso parar e pensar sobre as minhas emoções, o porquê eu estou tendo essa emoção e porque aquela pessoa está causando essa emoção em mim. Porque muitas vezes não é sobre o outro, mas é sobre nós, como nós recebemos, como nós estamos administrando as nossas emoções. Doutora, um privilégio recebê-la aqui, sem dúvida, mas o recado final foi entregue para você. Nós já estamos encerrando, mas a mensagem chegou e ela disse assim, ó, calma, respira e você vai tomar as decisões certas com as emoções a qual cabe a você sentir nessa responsabilidade, mas gerenciando todo o complexo, você e o outro que está na sua proximidade. Muito obrigada por esse momento que nós tivemos e que você, que se sentiu tão edificado, né, e tão acrescentado com essa experiência com a doutora Ruth Oliveira, segue ela aí nas redes sociais e também segue o Conexão em Diálogo, porque cada programa é uma surpresa e tudo começa com um bom papo, com uma boa conversa. Eu te encontro no próximo episódio para a gente papear e conversar um pouco mais. E os bastidores @Conexão e Diálogo FBN e eu te encontro no próximo programa.